significativas. Dizem que foram aproximadamente 30 mil mortos, o regime reconhece como 3 mil mortos, pelo menos. Então, assim, foi uma carnificina o que aconteceu lá. E, portanto, o Irã está num momento de muita fraqueza, porque ele está com muita gente, estava até muito pouco tempo atrás, com muita gente interna ao país balançando ali e questionando o poder do governo. O Irã também é o maior inimigo de Israel ali na região. E talvez se aproveitando desse momento, Israel lançou esse ataque, trouxe os Estados Unidos junto e os motivos são meio... a gente está tentando entender, na verdade, porque inicialmente eles falaram, não, o Irã tem um programa nuclear que pode desenvolver bombas que podem ameaçar nossa segurança, então a gente tem que agir preventivamente e atacar. O enriquecimento do urânio, né? Exatamente. Mas isso, o Trump já tinha feito um ataque no final do ano passado. Sim, não lembro exatamente quando. Chamada Guerra dos 12 Dias. Isso, aí parece que tinha eliminado essa tecnologia do Irã. Esse é o ponto, Alfinete. O Trump, ele disse com todas as letras, a gente obliterou, ou seja, a gente eliminou o programa nuclear do Irã para enriquecimento, para fins armamentistas. E aí, depois de ele ter eliminado o programa, ele vem e usa essa mesma desculpa como motivo para ele ter feito esses ataques. Então, assim, ou ele eliminou, ou ele mentiu agora e, na verdade, é outro motivo, ou ele mentiu lá no passado e ele não eliminou o programa nuclear iraniano. E, assim, a análise que se faz é que esse ataque ele não é motivado pela ameaça nuclear que o Irã representa, até porque se entende que o Irã não tem hoje capacidade tecnológica de produzir uma bomba. Isso mas não se sabe ao certo, né? Assim, não se tem total certeza disso, mas assim, as pessoas mais respeitadas em entendimento de desenvolvimento de arma nuclear entendem que o Irã ainda não chegou nesse patamar, né? Mas eles estão querendo caminhar para isso justamente porque os Estados Unidos também se retirou de acordos que visavam impedir esse desenvolvimento armamentista. E aí, o Trump ele vinha, então, negociando de fazer de novo esses acordos. O Irã tinha mostrado boa vontade de resolver a situação ali de forma em comum acordo. Diplomática. Exato. E no meio de tudo isso, eles pegam e arrepiam essas negociações e atacam o Irã, né? Então, assim, a gente começa a tentar entender quais são os motivos por trás disso. Pode ser de tanto Trump, presidente dos Estados Unidos, como Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, quererem uma vitória política para poder jogar para a torcida dentro de casa. Ou seja, esses caras falarem, a gente acabou de atacar o nosso grande rival, esse país do mal aí, que não sei o quê, que oprime manifestante, etc. E isso ser um aceno para a política interna, onde eles vêm enfrentando desafios, né? Então, o Netanyahu é um cara que, até antes da guerra com o Hamas, ele estava enfrentando, assim, protestos gigantescos nas ruas. Se ele cair, ele vai começar a sofrer investigações que podem levá-lo à cadeia, inclusive, processos de corrupção. O Trump, lá dentro dos Estados Unidos, esse ano eles têm as eleições de meio de mandato, que são aquelas que elegem os congressistas. Ele está com problemas de inflação dentro de casa, essa coisa dele fazer tarifa com todo mundo está aumentando o preço do produto que o consumidor norte-americano paga na gôndola do supermercado, está aumentando um monte de problemas da vida do americano que eles achavam que iam se resolver com o Trump e não estão resolvendo. Então pode ser puramente político isso. Olha, a maior hipótese que se tem esses dois governantes eles precisavam fazer uma média com seus eleitores e com o público. Não é por petróleo, por exemplo. Até porque os Estados Unidos ele é parceiro da Arábia Saudita e a Arábia Saudita tem talvez seja. Petróleo. Pois é. Assim, porque a Venezuela mas ficou claro, né? Uma coisa que é importante de ressaltar, né? É que ali é um barril de pólvora. Sim. Eu vou falar uma experiência minha, essa do Líbano. O que acontece? Eu fui, né, os dias de folga, nós pegamos o carro, saímos para o sul do Líbano ali, um caminho a Israel. Tem mais ou menos esse caminho que nós fomos, 50 quilômetros de cerca. Cerca de arame, cerca, ou seja, lá é o território de Israel e aqui é do Líbano, que o sul do Líbano ali é onde tá o Hezbollah, onde eles ficam. Então, e o que acontece? Tem um lugar que tem um encontro
Isso foi uma coisa, pena que na época se filmava pouco, estou falando de 20 anos, até 20 e poucos anos, muito pouco, mas tinha uma base militar de Israel, sabe? Os caras lá em cima, com tudo. E os libaneses que eu digo que o povo libanês é maravilhoso, mas o Hezbollah, os caras jogando pedra embaixo, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo. Primeiro cerca, 40, 50 quilômetros de cerca, território libanês, território israelense. E depois, onde cruza lá mesmo, que é a coisa, os cara lá em cima, né, os caras fazendo... ficam em cima, né, fazendo a guarita, e os caras embaixo, os caras rebolar, jogando pedra, para ver se sabe. Então, eu nunca vi isso na minha vida. Ou seja, é um barril de pólvora, é uma loucura. Ô, Vitor, o Hezbollah, então, como você falou, é financiado pelo antigo agora, né, governo iraniano, é isso? Exato. Desde o início, desde o surgimento do... Olha, os ayatollahs aí, né? Ayatollahs, né? Exatamente, né? Os líderes supremos do Irã, eles são assim chamados, né? Ayatollahs. E o Hezbollah é um dos grupos que é aliado do Irã. E ele recebe não só financiamento em grana, mas assim, em armamentos, em conhecimento técnico, né? Em troca científica também. Claro, aconselhamento político, todo esse aparato para ajudar a manter o poder. E acho que uma coisa que é interessante da gente observar, tem um livro que fala do Líbano, que ele tem um título que acho que ilustra muito isso, que é Uma Casa de Muitas Mansões. O Líbano é um país minúsculo, que você cruza ele em menos de um dia, assim como Israel, é muito pequeno e tal. E num país minúsculo, uma área muito pequena, você tem que congregar 23 sectos religiosos, ou seja, pessoas com uma identidade étnico-religiosa muito diferentes uns dos outros. Caraca, né? 23, cara. Exato. E aí, eu acho que a gente tende a olhar o Oriente Médio como essa região que ela é naturalmente desorganizada, violenta, com um monte de grupos bárbaros que estão sempre tentando acabar com a civilização. O que é um erro nosso, né? A gente acaba sendo muito influenciado aí pelo jeito que, por exemplo, Hollywood quer que a gente enxergue o mundo, né? Sendo que a gente não entende que, se for pensar, por exemplo, todos esses países, Palestina, Líbano, todos esses países, eles estavam sob domínio de potências europeias até muito recentemente, até ali em torno da Segunda Guerra Mundial, ou fim da Segunda Guerra. Claro, esses foram países que foram lá, oprimiram populações, extraíram riqueza desses países para financiar não só a riqueza deles, mas as guerras mundiais, inclusive. Então, a gente está falando de regiões que até ontem elas estavam com um governo externo, né, uma potência externa governando ela, e quando essa potência saiu, ela, em geral, tentou colocar algum grupo aliado ali para continuar no poder. Sem que esse grupo necessariamente representasse a maioria dos interesses da população, ou então que existisse um processo de transição minimamente pacífico. Então, a gente pode entender que, na real, toda essa treta que a gente vê hoje no Oriente Médio, em alguma medida, ela também é fruto desses anos de ocupação, colonialismo, de você extrair riqueza de lá, deixar a população mais pobre e ainda botar um grupo contra o outro para ver se eles... para você manter os seus interesses